bem-vindos, pessoal que tá lá no Face, no YouTube e pessoal do Instagram. Eu comentei com vocês sobre estruturas combinadas com o ser estar. É exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente começou com o ser estar, lembra lá do to be? Que muita gente tem pavor desse verbo, né? E fala, ai teacher, eu não consigo gravar, eu não consigo entender como que eu uso esse to be. E no aquecimento a gente deu uma boa espiada no verbo to be com estrutura combinada. A gente acrescentou mais uma estrutura que é, na verdade, o vai. Alguém lembra disso? Bom, uma das estruturas, só para a gente lembrar então quem é o to be, se por acaso você perdeu o aquecimento, né? Só para a gente lembrar, toda vez que eu falo eu sou ou eu estou, eu sou ou eu estou, né? Em inglês eu falo I'm, tudo bem? Então a gente viu já isso lá com o ser estar, lá no aquecimento, nas atividades da aula 1, nas atividades da aula 2 da maratona também, né? A gente viu como falar no passado, no futuro. Muito bem, só que daí a gente viu que tem várias estruturas combinadas que eu posso usar com o ser estar. Uma delas que a gente fez aqui no aquecimento, será que a gente vai lembrar, né? Porque lembra lá que se eu vejo e depois eu não faço um trabalho de rever aquele conteúdo, eu vou esquecer. A gente viu como estrutura combinada esse gonna. Será que vocês lembram qual é a tradução desse gonna? Como que eu uso mesmo? Vamos dar uma refrescada na memória. Vou dar uma relembrada com vocês, tá? Toda vez que eu falo, porque daí a gente vai acrescentar mais uma hoje, a gente vai ver mais uma estrutura combinada hoje. Toda vez que eu falo no inglês, eu vou, só que não no sentido de ir. Não é eu vou para casa, eu vou para a escola. Eu vou no sentido de eu vou estudar agora. Ah, eu vou estudar inglês. Tá vendo ali, ó, que eu tenho vou e aí eu tenho um verbozinho aqui, ó. Eu vou estudar. Tá vendo que eu não tô indo para lugar nenhum. Eu não tô falando eu vou para a escola, eu tô falando eu vou estudar. Toda vez que eu falo esse vou fazer alguma coisa, eu vou usar esse grupo de estrutura, essa estrutura combinada com o ser estar. Por que ela é a estrutura combinada? Porque ela precisa dessa aqui, as duas trabalham juntas. Então, como é que fica essa sentença quando eu falo eu vou estudar? Vou completar aqui, tá? I'm gonna. Como que é estudar em inglês? Study. I'm gonna study é eu vou estudar. Eu usei o I'm, que é o ser estar, que a gente viu, e o gonna, ou seja, uma estruturinha aí combinada, tá? Isso aqui a gente já viu lá no aquecimento. A gente viu como fica com outras pessoas, ele vai. A gente fez um super mapeamento aí dessa construção. Hoje eu quero trazer mais uma para você, se de repente você não conhece. O Team Teacher G já conhece, que é também estrutura combinada. Lembrando que essa estrutura combinada eu tenho lá uma estruturinha para falar e eu uso mais o to be. É essa combinação que eu tenho aqui, tá? Que estrutura é essa? Toda vez que você quer falar no inglês, que você é capaz de fazer algo, que você consegue fazer algo, você usa essa construção. Por exemplo, se você quer dizer o seguinte, ó, eu consigo ou eu sou capaz, tanto faz a tradução, tá bom? Você pode usar das duas maneiras. Eu consigo ou eu sou capaz de falar inglês, por exemplo, tá bom? Vamos imaginar que sua frase é essa. Lembrando que você pode fazer o exemplo que você quiser. Então, toda vez que você quer dizer eu consigo ou eu sou capaz, você pode usar essa estrutura combinada com o ser estar. Se ela é combinada com o ser estar, lembra lá como é que fica? Esse eu junto com o ser estar vai ser o I'm, que a gente já viu no aquecimento. Quem está maratonando comigo está revendo lá nas atividades. Deixa eu ver como é que tá a imagem aqui para todo mundo. Ótimo. Quem está maratonando comigo está revendo, né? Então está tendo a oportunidade de rever, de praticar no GPS. Então, I'm. Esse consigo ou sou capaz é
able to. Tá? Então, toda vez que você quer falar eu consigo ou eu sou capaz de, você pode falar I'm able to. Você já conhece o I'm, que a gente já vem praticando, né? E agora você acrescentou mais uma estruturinha combinada com o ser estar. O Team Teacher G já tá conhecendo essa aqui, né? O Gonna também. Então, I'm able to study. I'm able to study English. I'm able to speak English. Eu sou capaz, eu consigo falar inglês, tá? Se ela é uma estrutura combinada, ela vai funcionar igual o gonna. Lembra que a gente viu no aquecimento esse ser estar de várias maneiras? Eu vi quando eu falo com o eu, por exemplo. Eu sou, eu estou, I'm. A gente viu quando a gente fala com você, por exemplo. Você é, você está. A gente viu que fica your, tá? Abreviado já, né? Ao invés de you are, your. A gente viu que quando a gente quer falar ele é, ele está, vai ficar his. Lembra lá no aquecimento, né? Lembrando que esse he eu posso substituir por qualquer outra pessoa. Posso falar ela, posso falar meu amigo. Não só pessoa, mas eu posso substituir por alguma coisa também. Porque toda vez que eu uso singular, eu vou usar essa condição. Então, ó, o que acontece com estruturas que são combinadas com o ser estar? Elas ficam... Wait a minute. Tem que tossir aqui agora, né? Elas ficam, guys, muito fáceis de usar, porque na verdade eu vou conjugar aqui, ó. Eu vou trabalhar com o ser estar. Então, se eu uso able ou se eu uso o gonna, fica sempre a mesma coisa. Eu gosto de falar para os meus alunos que é igual um quebra-cabeça. Hoje a água não pode sair daqui que a garganta tá querendo falhar. Ó, eu falo que é igual um quebra-cabeça. Se eu uso essa ou outras que existem, tem outras combinações também que eu posso usar aqui com o ser estar. Independente do que eu vou usar aqui, essa construção aqui, ó, eu sou, você ele é sempre igual. Então, estrutura combinada com o ser estar, se você trabalha bem esse conteúdo, é muito fácil, porque não muda. Então, se eu for falar, eu consigo, eu sou capaz, I'm able. Se eu quero falar, eu vou estudar, só troco aqui, ó, troco essa peça, imagina que é um quebra-cabeça, né? Troco essa peça e coloco o gonna. I'm gonna, tá? I'm able to. Eu consigo, eu sou capaz. Eu consigo falar inglês. I'm able to speak English. Eu vou falar inglês. I'm gonna speak English, tá? Então fica muito fácil. Se for o você e se for o ele, lembra que a gente praticou lá o você e o ele? Mesma coisa. Se eu for falar, você consegue ou você é capaz de, you're, quem é o capaz de que a gente viu hoje? Ou consegue, pode traduzir do mesmo jeito. Vou usar lá o able to. Tá? Mesma coisa. Olha aqui. Ó, do mesmo jeitinho que a gente já viu lá no aquecimento, falando lá do ser e estar. Você consegue falar inglês. You're able to speak English, tá? Você consegue me ajudar. You're able to help me. E se eu quiser trocar o able pelo gonna? Posso? Pode. Vai mudar aqui? Não, aqui fica igual, ó. Mesma coisa. Você vai estudar inglês. You're gonna study English. Por que aqui não muda, gente? Porque aqui é o ser estar. Lembra que a gente viu lá no aquecimento? E aí eu não vou mudar. Eu só vou trocar o que vem depois quando eu tô trabalhando o ser estar com uma estrutura combinada. Então, eu acho muito bacana as estruturas combinadas, porque elas ficam muito fáceis de usar se a gente trabalha bastante aqui, ó. Se trabalha bem, né? Bastante dá uma impressão que vou ter que ficar muito tempo, muitos anos estudando ela, e não é verdade. Tá, se for o ele, que aqui pode ser tanto ele, poderia ser ela, poderia ser
meu amigo, poderia ser meu cachorro, minha cidade, minha empresa, meu país, qualquer informação no singular que você colocasse aqui ia ficar o is. Lembra do is? Só que daí abreviado, tá? Ele é capaz de falar inglês. He's able to speak English. Ela consegue falar inglês. She's able to speak English. Você pode ir trocando. Meu amigo é capaz de falar inglês. My friend is able to speak English. Ah, mas eu não quero usar o able to, quero usar o gonna. Só trocar, gente. Fica muito fácil. Estrutura combinadas com o ser estar. Vamos dar uma resumida aqui numa nova folha aqui, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, se eu tenho lá o ser e estar, que a gente já está conhecendo, hein? O pessoal que está maratonando comigo, ontem alguém comentou na comunidade assim, teacher, eu só conheci o I'm. Fiquei tão feliz que agora na maratona eu já aprendi o I was e I'll be. Então, a gente já está conhecendo esse ser estar aí para usar com I. Quem está maratonando comigo e até com o you a gente já viu com he, não é? Então, a gente já está aprendendo e sabendo bastante coisa aqui do ser estar. Então, o que eu preciso saber para usar ali, tanto able quanto gonna? Eu sei que é com I'm que eu vou usar, né? Porque é ele mais a estruturinha lá combinada, o que vai ficar muito mais fácil. E aí, gente, eu vou escolher aquilo que eu quero falar de acordo com a minha frase, a minha sentença. É isso, tá? Lembrando que esse gonna é o going to, é a mesma coisa, tá? Mas eu já vou usar como aqui? Contraído. E se for você? Também, gente, mesma coisa. Aqui considerando que a gente está usando as combinadas. Eu posso usar aqui o able to ou eu posso usar o gonna. Ah, e se for, ó, super resuminho aqui, hein? Ó, se for o ele, aqui pode ser ela, aqui poderia ser meu amigo. Por que que eu falo que aqui poderia ser todas essas opções? Porque aqui eu vou usar sempre dessa forma no singular, tá? Com exceção do você e do eu, né? Então, em todas essas opções, eu vou acrescentar esse S aqui, ó. Quem é esse S aqui? É o is, lá do ser estar, né? Mesma coisa. O que que eu faço aqui? Escolhe. O que que você quer usar? O que que você quer falar? O que que é importante a gente entender aqui? Esse vai, o gonna, não é o vai de ir para um lugar. Eu vou para a escola. Eu não vou usar isso. Tudo bem? Eu vou para a escola. I go to. Então, se você vai falar eu vou para um lugar, I go to. Aí é outra coisa, é o verbinho ir mesmo, né? Eu vou para, I go to. I go to school. Eu vou para, I go to. Depois desse to, vai vir um lugar, tá? Às vezes não tem o to. Por exemplo, eu vou para casa, I go home. Esse é o vai para um lugar. Aqui não, gente. Aqui é o vai de fazer alguma coisa. Quando eu uso I'm gonna, vai vir uma ação aqui. Vai vir um verbo, tá? Você vai falar o que você vai fazer. E não onde você vai. Percebe a diferença? Aqui a gente vai falar o que vai fazer. Aqui eu falo onde eu vou. I'm gonna teach you right now. Ah, eu vou te ensinar agora. I'm gonna teach you something new. Vou te ensinar algo novo. I'm gonna teach you. Eu vou ensinar. Perceberam a diferença? Então, aqui é uma ação, um verbo. Mas e se eu falo eu vou estudar, eu vou para a escola estudar? Não. Apareceu o lugar, gente. Eu vou para a escola. I go to. Eu vou para o trabalho. I go to. Eu vou para não sei onde. I go. Tudo bem? Pode ser que às vezes não tenha to, mas vai ser esse I go. Ficou claro aqui? Se você ficou com dúvida na diferença de I go e I'm gonna, eu tenho aulas que eu já postei no YouTube falando sobre isso, mas deixa sua pergunta aí, que daqui a pouquinho no final eu vou sentar aqui para ver as perguntas, caso você ainda confunda ou tá conhecendo agora e não ficou claro para você a diferença de I go to com I'm gonna, tudo bem? Tá, então se eu tenho a forma combinada de usar aqui, ó,
essas duas estruturas com o ser estar, com o to be, você vai trocando de acordo com aquilo que você quer falar. Então, se for o eu, I'm able to, eu consigo, ou eu sou capaz. Ou eu vou fazer alguma coisa, eu vou estudar, eu vou dormir, I'm gonna. Se for você, né? Vou usar o ser estar lá de novo, gente. You're able to, né? Você consegue, você é capaz. Você vai fazer tal coisa. You're gonna help me, você vai me ajudar, né? E aqui, se for no singular, pode ser my friends, he is, she is, able to ou gonna. Tradução é a mesma coisa, você vai trocando só a pessoa. Se você entender que essas duas estruturas, able to com gonna, eu uso com o ser estar, porque ela é uma estrutura combinada, então elas vão andar juntas. Se você entende essa etapa, não, eu preciso do ser estar. Daqui, gente, já dá para você ir pensando em outras formas de como isso vai ficar. Como comentaram lá na comunidade ontem, nossa, teacher, eu só conheci o I'm. Agora eu aprendi o I was e o futuro, I'll be. Muito bem. Se você já sabe que I was também faz parte aqui, né? Que é o passado, eu era, eu estava. Você não pode simplesmente juntar esse aqui com able? Pode, também. Então, se você conhece aqui, ó, já tá treinando aqui, você já começa a fazer outras combinações além do que eu tô mostrando aqui pra você. Percebe? Então, eu posso lá, então se eu quiser falar no passado, ontem eu consegui estudar inglês. Ontem eu consegui fazer a atividade do GPS. Olha se eu consegui. Ou eu fui capaz de. O que você vai usar? I was. Yesterday, I was able to. Né, ó, ontem eu consegui. E, né, ontem eu fui capaz. Tá? Você pode usar sim. Você vai indo para as outras opções que você já conhece do ser estar. Então, quando você entende a estrutura combinada, aqui começa a abrir um leque. Começa a abrir várias opções. Por isso que eu sempre falo, não fique preso a decorar frases prontas, porque daí você só vai decorar I'm able to, eu sou capaz de. Ok. Mas se eu tiver que falar você é, se eu tiver que falar ele, se eu tiver que falar que eu fui, que eu era, já não consegue, né? Porque você só decorou aquela frase. Aqui não, você entende o como. Lembra que aqui a gente não tá focando no porquê não, né? Hashtag síndrome do porquê, né? A gente quer ficar livre da síndrome do porquê e ir lá pro como. O que é o como que eu falei na maratona? Como eu falo, eu consigo, eu sou capaz. Assim, I'm able to. Isso é o como. Eu não fiquei aqui explicando pra você o porquê disso, por que funciona assim, por que no presente é assado, não é? Por que no passado é não sei de que jeito. Só cheguei aqui pra você, te mostrei o como, né? Se você entendeu esse como, pronto. Não, teacher, eu não entendi. Mas o que aconteceu aqui? Eu me perdi, não entendi. Coloca aí, fala aí pra mim se de repente você não entendeu. Mas a segunda estrutura combinada, né, que a gente tá vendo aqui nesse maratonando, able to. Essa aqui foi a primeira, né? A gente viu o gonna. Primeiro a gente começou com o ser estar, lembra? A gente começou com ele primeiro. Por quê? Porque ele é a base dessas outras aqui, ó. Né? Entendi bem ele. Então vamos combinar mais um pouquinho? Vamos combinar mais um grupo aí? E aí a gente saiu pro gonna e saímos pro able to, que foi a segunda estrutura combinada junto com able to. Dúvidas aqui, guys? Me perdi, fiquei com alguma dúvida? Só comentar aí. Deixa eu colocar um pouquinho. Tô com medo desse flip chart vir pra cima de mim hoje aqui, mas ele não passa daqui porque tem a mesa aqui que segura ele. Vamos lá ver as dúvidas. Vamos dar uma olhadinha lá no YouTube, como é que estão as dúvidas. Darcy, que tá lá na maratona, estrutura combinada, novidade. Que maravilha! Ó, né? Mel e limão, né? Hoje eu falei um pouco demais, eu acho, sabe? Darcy, você vai perceber que a partir do ser e estar, dá pra gente combinar vários grupos de estruturas. Essa aqui é a segunda que eu trouxe pra vocês, mas tem outras que fica muito fácil, porque daí se você já conhece o ser estar,
É só você ir trocando. É igual um quebra-cabeça mesmo, fica muito, muito fácil de usar. Troca o able, coloca o gonna, daqui a pouco você coloca outra e você vai usando. Fica muito facinho de usar mesmo. Darcy falando ali, ó. Eu usava o go, né? Pra tudo. Agora sei a diferença do go e gonna. Não só você, viu, Darcy? O pessoal troca mesmo. Sabe por que isso acontece? No inglês, no português, se eu falar eu vou trabalhar ou eu vou pra casa, é a mesma coisa, não é? Não muda nada pra gente. No português é igual, é eu vou. Só que no inglês são situações diferentes, né? Então, por isso que a gente pega o go e usa pra tudo. Mas a diferença é essa daí mesmo. Ó, o Roberto perguntando, eu vou tomar café. Gonna, isso mesmo, ó, porque você falou eu vou e tem uma ação ali, não tem o tomar? Agora, se você falar eu vou para a cafeteria, eu vou para o restaurante, eu vou para a padaria, aí é o go. Isso mesmo. Que legal, Thaís. Ótimo. Deia também falando que usava o go. É o que a maioria acaba fazendo mesmo, por não conhecer, né? A diferença. Deixa eu ver se tem mais dúvida. Hello, everyone. Todo mundo tá falando hello aí. Denis, Roberto, Sandra, Darcy, Andréia. Sim, Andréia, tô lembrada de você. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar uma espiada se tem dúvidas lá no Instagram. Ana Paula, Edson, Selminha. Denise, hoje não teve. Hoje não teve atividade da aula 3, mas tem. A aula 3 não tem atividade, mas tem a aula para assistir, que tá lá no GPS. Você baixou o GPS? É que hoje eu não mandei aquele resuminho, né, que eu mandei nos outros dias. Foi falha minha, você acredita que eu esqueci? Mas no GPS tem, você tem lá no seu GPS. Mas eu vou comentar lá no grupo do Telegram e também na comunidade, tá bom? Mas no GPS tem, é que eu me esqueci do resuminho. A Ana Paula falando que foi na live 4. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no Instagram. Pessoal do Face, deixa eu ver se tem dúvidas aqui no Facebook. Não temos perguntas. Muito bem. Pessoal do YouTube ou do Instagram, alguma dúvida em relação ao que a gente viu? Ficou tranquilo a diferença do go e do gonna? Então agora toda vez que vocês forem usar, bom, eu vou para um lugar, I go to. Não, eu vou fazer algo, I'm gonna, tá? Dê, me chama no WhatsApp depois para eu te mandar. Ó, vou colocar aqui, tá o perfil da Letícia. Gente, peraí, que eu tenho 2 WhatsApp, me deu branco aqui. Peraí. Eu tô respondendo aqui no Insta com o perfil da Letícia, mas sou eu, tá? Porque eu abro aqui na conta dela para não ficar os 2 aqui na minha conta e aí dá uns bugs de vez em quando aqui no Instagram. Ó, se você quiser me chamar no WhatsApp, eu acabei de mandar aqui no perfil da Lê. E aí eu mando pra você, que eu mandei em PDF lá, né? E aí eu mando pra você qual que é a atividade de hoje. Eu não lembro de cabeça, mas acho que hoje era assistir a aula 3, né? Se você já fez a atividade 1 e 2, eu vou mandar lá certinho pra você, fica tranquila. Pessoal, alguma dúvida? Helena falando que vai viajar, que delícia, que gostoso. Ademir, will e going to fazem parte? Ótima pergunta, Ademir. O will, ele não precisa do ser estar para trabalhar, não. Ele não precisa do verbo to be, né? O will pode trabalhar sozinho. E ele é usado para o futuro. Quando eu falo, por exemplo, eu viajarei amanhã. I will travel tomorrow. Ou I'll travel tomorrow. O going to eu também uso para o futuro, só que ele está sempre junto com o ser estar. E a diferença, Ademir, entre o will e going to é que o going to, sabe esse futuro do dia a dia que a gente fala o tempo todo? Amanhã eu vou estudar inglês. Eu vou fazer tal coisa, sabe? Esse vai, igual a gente fala no português mesmo. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou ficar em casa. Que horas você vai dormir? Eu vou dormir. Sabe esse eu vou que a gente fala o tempo todo? É o going to no inglês. O will, normalmente ele acaba sendo usado para futuros mais planejados com antecedência ou futuros mais distantes, mas não precisa ficar muito preocupado com isso não.
né? Se você seguir essa ideia de que o going to é o vou desse dia a dia que a gente fala, não tem erro. Você vai estar usando ele de forma bastante adequada, tá? Se ficou alguma dúvida aí, comente por gentileza, né? Muito boa a pergunta. Inclusive, eu acho que eu tenho vídeo falando sobre isso no YouTube, da diferença entre will com going to, né? Porque é algo que as pessoas perguntam bastante, né? Teacher, mas qual que é a diferença do will com going to? Os dois eu uso para o futuro? Sim, os dois eu uso para o futuro. Deixa eu ver se eu encontro aqui no YouTube e eu já mando o link. Ó, tem um vídeo muito bacana que é o go to ou going to, que eu vou mandar aqui no bate-papo para vocês, né? Que é o go to versus going, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Bem bacana também, mas tem um vídeo que eu falo sobre a diferença, deixa eu ver se é gonna, a diferença do will com o gonna, que eu não me lembro. Ah, achei. É um que eu falo, na verdade, o will com will be e o gonna, tá? Não sei se vocês já viram essa aula, ela é bem completa. Então eu falo do will, que o Ademir perguntou, o will be, que daí tem o ser estar, tá, Ademir? Mais o gonna. Então tem uma aqui, ó, que é o will versus will be versus gonna, tudo nessa aula. Vou mandar o link aqui no YouTube. O pessoal que tá no Instagram, tô mandando os links lá no YouTube, dá uma pesquisada lá depois. São 2 vídeos, então um vídeo é will be e gonna. Acho que eu consigo mandar o nome aqui, né? É que o link, não sei se vocês... Deixa eu mandar aqui no bate-papo aqui pra vocês, assim vocês têm o nome aí do vídeo. E também falando do go com a diferença do going to, que são 2 aulas bem completas, vai ajudar bastante vocês, principalmente se vocês ainda têm dúvida em relação a essa estruturinha, tá? Mas vocês vão perceber que, ó, é bem tranquilo mesmo, viu? É só questão de ir se adaptando e acostumando aí, ó. Ó, o Denis comentando, como não confundir quando estiver trabalhando a escuta. Ó, Denis, a pronúncia é igual. Seu e você é a mesma pronúncia, só que é o your. Na fala, no contexto, tudo faz sentido. Você acaba nem parando para pensar, nossa, e agora? Será que ele tá falando seu? Será que ele tá falando você é? Será que é você? Meu Deus, e agora? No contexto, tudo faz tanto sentido que o seu cérebro não se atenta a isso. Ele ignora esse detalhe. Sabe aquela história assim, ó, se eu falar assim pra você... passei na feira ontem, a manga tava tão barata, comprei algumas. Você vai parar para pensar se é manga fruta ou se é manga de roupa? Já não é automático? Já falei que foi na feira, não pode ser outra manga, né? Então, quando a gente está falando dentro de um contexto, é a mesma coisa. O seu cérebro ignora esse detalhezinho, né? E aí acaba não fazendo diferença. Então, fica tranquilo, que no contexto não vai dar diferença para você, tá? Não fica preocupado com isso mesmo. O cérebro, assim, ele acaba ignorando. Deixa eu dar uma olhadinha lá no Face. Tá difícil não, José. Não sei se você assistiu a aula 1 e 2 da maratona. Com as técnicas não é difícil não. Parece difícil, mas não é. Deixa eu ver alguma outra dúvida aqui do Ítaro. Ítaro, ó, você sabe que essas aulas aí, o Ítaro falando, já tô acostumado a chegar em casa e assistir as aulas, e depois eu já tô sentindo falta do futuro. Tô planejando aí de repente, porque fora de período de maratona, a gente tem live toda quarta-feira às 5. Mas eu tô pensando, tô vendo a agenda, vendo como que isso vai ficar a longo prazo, em manter live todo dia às 17. Vamos ver. Só que daí, provavelmente, a live vai acontecer só no YouTube. Porque, estrategicamente, o YouTube acaba sendo mais fácil. Eu já tenho ferramentas de compartilhamento de tela, então é só sentar aqui na frente do computador, abro a minha lousa aqui online, fica muito mais fácil do que eu ter que conectar aqui pelo Insta, pelo celular e aqui no computador mais 2 plataformas. Então eu tô pensando, eu vou avisando vocês em permanecer depois todo dia às 5. A semana que vem a gente ainda tem uma semana que faz parte
do combo aí da maratona, a gente tem ainda uma semana com live às 5. Aí depois voltaria só de quarta às 5, mas eu tô pensando em continuar. E aí a gente fica só pelo YouTube, tá? É algo que eu tava comentando essa semana com a Letícia, de continuar mesmo, que eu tô gostando bastante. Quando a gente pega assim esse embalo, é bom, né? Vai tirando dúvida e tudo mais. Muito bem, pessoal, alguma outra dúvida? Ó, José comentando ali, né, que ele fica muito nervoso, né? Ó, minha mente é muito fechada, tem hora que eu fico até nervoso, né? Tem hora que eu fico até nervoso. Não só você, viu, José? Esse nervosismo na hora de falar inglês, principalmente, ele acontece por vários fatores. Enfim, tem uma live também sobre isso. Tem live de tudo, gente, que vocês imaginarem. Que foi com o psicólogo e psicanalista Rafael, que foi sexta passada, falando sobre o medo. Bem bacana, eu não sei se você assistiu. Eu já vou jogar o link para você aqui, para você assistir. É uma live que eu recomendo muito. Nós falamos um pouco sobre esse medo, né, na hora de falar inglês. Vou colocar aqui para você o link da live. Assiste lá essa live que eu deixei gravada, né, falando sobre o medo, bem bacana. Mas uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que quando a gente se prepara para alguma situação antecipadamente, né, esse medo, esse nervosismo que a gente fica se tiver que usar o idioma numa situação real, ele pode ser muito amenizado quando a gente vai se preparando, né? Eu percebo muito isso com o pessoal, né, do Team Teacher G. Aulas, por exemplo, que são ministradas 100% em inglês, né, é algo que gera muita ansiedade no aluno, né? Se ele não está preparado para aquilo. Eu tenho uma aula também falando sobre isso. Aulas tudo em inglês é o recomendável? Não, você tem que fazer aula tudo em inglês. Vocês já ouviram falando disso? Não, você tem que fazer aula em inglês. Você quer aprender inglês, tem que fazer aula tudo em inglês. O professor não pode falar português com você. Então, só que esse tipo de aula, ela é bacana e pode funcionar muito bem se você já está preparado para isso, se você já tem um nível adequado para acompanhar uma aula dessa. Se você ainda não fala inglês, se você ainda está se desenvolvendo no processo da fala, como é que você vai ficar numa aula que só fala inglês? Isso não vai nem agregar nada e, pelo contrário, vai traumatizar mais você ainda, né? Então, assim, a Darcy falando que assistiu a live do medo e que foi muito boa, né? Então, se você ainda não está preparado para esse tipo de aula, não é o seu momento. E tá tudo bem, né? Porque daí você se expõe a uma situação que você não está preparado, aí o dano que essa situação causa em você vai levar tanto tempo para reparar depois, né? Leva tanto tempo para reparar, para você, né, conseguir lidar com isso. Então, essa história de que a aula de inglês tem que ser toda em inglês, depende bastante, tá? Exatamente, Helena. Para quem está começando o desenvolvimento, né, tá desenvolvendo o idioma, não faz sentido. Ah, mas a criança... Então, eu expliquei isso lá na aula 1 e na aula 2 da maratona, né? A criança é uma situação, o adulto, ele já tem um registro fonético lá com ele, fonológico lá com ele. Então, são situações diferentes. Então, a aula só em inglês pode gerar bastante essa situação de medo, né? Então, tomem cuidado, tá? A hora que vocês se sentirem preparados, ou não só se sentir preparado, deixa eu me expressar melhor, a hora que de fato vocês estiverem preparados. Porque às vezes eu sinto que o meu aluno está preparado para uma situação, mas ele não está sentindo que está preparado. Estava falando ontem com o pessoal, a gente estava tendo as salas de conversação para um pessoal que eu já estou preparando para esse momento, mas foi a primeira sala de conversação que eles tiveram, onde só eles entravam para praticar, bater papo e tal. E aí, né, uma aluna falou: Teacher, mas eu não sei, eu tô com medo, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí, né, conversei um pouquinho, falei: olha, o que você precisa para falar, praticar agora, você já tem, né? Agora é o momento de você começar a se expor, né, e colocar para fora tudo que você já sabe. Então, muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa já está preparada, tecnicamente falando, ela já está conseguindo falar bastante coisa, ela já tem estrutura, ela já tem os vocabulários que ela precisa, mas às vezes ela não se sente preparada, né? Porque a gente leva um tempo para sentir
esse preparo, essa autoconfiança. Na verdade, a gente vai desenvolvendo desde o primeiro momento, né? E aí aí conversei com ela foi. E foi bacana, porque, né, depois ela falou, nossa, consegui conversar, a pessoa me entendeu, eu também entendi. Na próxima vez, ela vai se sentir o quê? Muito mais confiante. Na outra, mais ainda. Mas para ela vivenciar esse momento, foi todo um preparo. Não é assim que você joga a pessoa lá. Vai lá, fala lá inglês agora com a pessoa. Opa, peraí, mas teacher, eu não... Então não é assim. Tem que ter um preparo, a pessoa tem que ser preparada para isso. Que preparo? Ela precisa conhecer as estruturas, ela já precisa ter um conteúdo para poder falar. Não tem como, fala, mas se eu não falo, não é? Como é que eu vou falar se eu não falo, Titi? Então tem todo um preparo, né? Que era tudo em inglês, Ítaro? É complicado, né? É para mais específico mesmo, sabe? Enfim, não vou entrar muito nesses detalhes, né? Para às vezes as pessoas não me entenderem mal, mas é para casos mais específicos mesmo. Eu costumo dizer para o aluno o seguinte, até turmas avançadas, que eu trabalhei já bastante com turmas avançadas, e eu falava muito isso para eles. Quem tem que falar inglês agora aqui, né, as turmas já avançadas, são vocês têm que falar mais do que eu. Né? Então essa ideia, professor, tem que ficar falando inglês. Na verdade, quem precisa falar inglês ali naquele momento é o aluno. Né? Então se a aula vai ser em inglês ou não, se o nível já é avançado, não vai fazer tanta diferença no nível do aluno. Até porque, se você quiser ouvir alguém falando inglês, você pode fazer isso de graça, não é? Você abre aí no YouTube e abre um vídeo em inglês, gente. Abre o TED lá e fica assistindo palestra em inglês. Então não faz muito sentido essa história de que eu pago, o professor não fala inglês comigo. Gente, porque o professor nem fica às vezes falando com o aluno, ele tá só explicando a matéria, o conteúdo em inglês, né? Se for para ficar ouvindo inglês, você já faz isso de graça na sua casa, né? O trabalho você tem que falar inglês, tem que falar no sentido de aprender a falar inglês, né? O trabalho é fazer o aluno falar, o desafio é esse, né? Porque para ficar ouvindo, ele tem de graça aí na internet, então não faz muito sentido também não, na prática mesmo. A Helena também, para mim também não funciona. Thaís, né? Enquanto a fala ainda não tá desenvolvida, né? Aí fica muito traumático mesmo, porque daí você tá lá, você não tá entendendo, o que você vai pensar? Não volto mais, inglês não é pra mim, não é? Eu não quero mais saber, né? Então, ótimo, é Denise, né? Então depois eu já te respondo e te ajudo lá, tá bom? Ó, pessoal do Instagram que tá maratonando comigo, ó, a Maria Ângela falou um oba agora há pouco, ó, a Mari Oliver Costa, tá no Instagram. Amanhã a gente vai estar na aula ao vivo, tá? A Maria Ângela que vai participar comigo, que já é do Team Teacher G, foi escolhida como cobaia. Né? Não sei nem como agradecer, porque eu falo, top fazendo alguma coisa? Top, Titi, vamos? Só vamos, né? Então ela vai estar comigo amanhã pra gente mostrar um pouquinho, né, como que é na prática as atividades e tudo mais. Olha, ótima pergunta, Denis. Se o aplicativo Anki, ou Anki, como alguns falam, ele ajuda a melhorarmos, a memorizarmos frases em inglês? Ó, ele tem uma pegada de repetição espaçada nele. Se você souber usar ele pode ajudar bastante sim, tá? Dá pra utilizar ele com um bom recurso para te ajudar com algumas coisas sim. Ele é bom nesse aspecto porque ele tem um pouco dessa questão. O que às vezes é perigoso, que eu sempre falei isso para uma aluna também, né? Que ela falou, apaguei todas as frases que eu tinha cadastrado lá no meu aplicativo. É que você não fique decorando frases, né? Porque é o exemplo que eu sempre dou aqui, né? Senão você só sabe usar aquela e, enfim. Mas para vocabulário, para verbos, né? Dá para você fazer um bom trabalho aí usando ele sim, para memorizar, para te ajudar. É bacana, sim. Ó, Evandro ali comentando. Olha, Evandro, eu comentei sobre isso. O Evandro perguntou lá no Instagram. Teacher, a fala deve ser treinada de forma mais frequente que a escuta? As pessoas acabam achando que eu só treino a escuta, o listening, quando eu tô fazendo uma atividade específica de ouvir mesmo. E na verdade não é. Quando eu falo, eu também já estou praticando o meu listening, né? Quando eu tô falando de forma, por exemplo, quando eu tô treinando já com sons
aqueles sons grudados que às vezes eu trago aqui para vocês, né? O do com you, que vira j, por exemplo. Quando eu já tô treinando uma fala, que já é uma fala real, me atentando a esses sons de fala real, eu já tô treinando o listening também. Porque eu já tô registrando esse som, né, na minha memória, e aí quando eu ouço eu começo a reconhecer. Enquanto eu não falo muito assim ainda, eu fico com muita dificuldade de entender. Então assim, na fala a gente já pratica também o listening, e aí a gente tem treinos específicos de listening também, que daí faz parte o ficar ouvindo, entre outras técnicas, tá? Então assim, o falar você também treina o listening, você já vai tendo um registro de som aí, e isso vai ajudando você, principalmente quando você treina. Claro que tem um jeito adequado para você treinar essa fala, para treinar o listening, não é só ir falando, mas principalmente esse treino dos sons grudados, né? Quando você treina os sons grudados, o seu listening melhora muito e você está treinando a fala, só que você já está registrando aquele som, e aí quando você ouve, aquele som começa a fazer sentido para você. Mas você pode sim treinar técnicas específicas só de listening, se você quiser também. Vai depender muito de qual habilidade para você precisa de mais treino. Se você sente que você entende mais do que fala, olha, para mim é mais fácil entender o que está falando comigo do que se eu tiver que falar, né? Então, de repente, vamos treinar mais a fala, né? Não, eu consigo falar tudo que eu preciso, mas entender eu não entendo nada. Então, né, o ideal é sempre ir equilibrando todas essas habilidades. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no YouTube antes da gente terminar. Isso, Helena, eu tava falando isso ontem com o Team Teacher G, né? A Helena comentou lá no YouTube. O problema de decorar as frases na hora de falar, as respostas podem ser muito variadas, exatamente, né? Sempre vai ter um zilhão de jeitos de você falar a mesma coisa. E isso é bom, tá, gente? Mas quando você aprende como, né? Esse foco que eu bato tanto do como e não do porquê, né? Entre essas variações que você tem de resposta, por exemplo, eu poderia responder com able, eu poderia responder com can, que é praticamente a mesma coisa, e tá tudo bem, né? Aí quando você entende o como, você abre um leque de opções para você usar, e isso é formidável, tá? Guys, então vejo vocês. Bye, bye!